Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Uni São José. Hoje a gente vai falar de saúde, vamos falar de saúde bucal. Você sabia que no nosso país 34 milhões de pessoas acima de 18 anos já perderam mais de 13 dentes? E mais de 40% da nossa população acima de 60 anos já perdeu todos os dentes? São dados muito ruins, mas a gente precisa conversar, discutir, para tentar encontrar soluções para essa problemática. Vem com a gente. Hoje eu estou aqui com a professora Priscila Pavan, que vai conversar com a gente sobre esse e outros assuntos. Bem, hoje a gente está aqui com a professora Priscila para conversar sobre saúde bucal. É um assunto que eu gosto, sabia? Não é da minha área, não, mas eu gosto. Obrigada pela tua presença, obrigada por vir. Eu que agradeço o convite. Priscila, posso chamar de Priscila? Claro. Doutora? Como é que esse pessoal te chama no consultório? Doutora Priscila? Eu prefiro Priscila. Tá. Prefiro. Então tá bom, então vamos de Priscila. Priscila, vamos falar sobre começar falando sobre um assunto que fiquei assim, muito intrigada quando eu comecei a estudar um pouquinho. As meninas da equipe aqui maravilhosas fazem lá o briefing, fazem os estudos, eu também vou estudar. E eu fico assim bem impactada com alguns dados. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast e eu queria trazer para cá. A gente tem uma formação em odontologia hoje no Brasil que é referência para o mundo, né? Sim. A gente tem tanto em número quanto em qualidade. Sim. Né? O mundo inteiro recebe dentistas brasileiros. E ao passo que a gente tem ainda um país com iniquidades odontológicas muito graves. Sim. Né? A gente tem... em relação a vários índices, cárie, número de dentes, gente que precisa de prótese, não tem. O que você acha que aconteceu aí no meio desse percurso? A que você atribui aí essa contradição? Então, na verdade, assim, um dos grandes orgulhos, né, eu acho que a gente pode ter no nosso país é a pesquisa na odontologia. Então, sem dúvida, assim, em termos de, como você falou, número e qualificação de profissionais, nós temos. Odontologia de qualidade, nós temos. Né? Já vou puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado, da minha especialidade, que é a periodontia, né? Que é a especialidade que cuida da saúde gengival, da saúde do periodonto. E a gente, na área da periodontia no Brasil, a gente tem, assim, pesquisas de altíssimo nível. Então, assim, isso dá muito orgulho, mas, ao mesmo tempo, quando a gente se depara com o cenário, né, odontológico, de saúde bucal da população brasileira, realmente, assim, não são dados compatíveis, né? Então, infelizmente, até por uma questão de acesso, né, da população à saúde bucal, A educação em saúde, né? Porque isso vem lá da base. Então, assim, isso ainda, infelizmente, a gente ainda tem uma deficiência muito grande, né? Se a gente sondar, às vezes a gente, né, com os próprios alunos aqui, a gente pergunta, com quem que você aprendeu a escovar o dente? E a grande maioria é a mãe, é o pai. Quando, na verdade, deveria ser com um dentista, com um profissional, e não é a nossa realidade. Então, assim, não existe, né? Ou, assim, não existe. Existe muito pouca. Muito pouca educação. Agora me fala, por que você escolheu a periodontia? A periodontia. Então, a periodontia, na verdade, quando eu entrei na graduação de odontologia, né? Não era o que eu tinha em mente, era a ortodontia, porque eu, desde criança, frequentava o consultório, né? Usei aparelho, então eu adorava o meu ortodontista, achava o máximo nas consultas, e isso, de certa forma, me estimulou, me incentivou a querer fazer odontologia. Era odontologia e professora. Eram as duas coisas que eu, desde criança, adorava. E aí, entrei na faculdade com essa ideia aí de orto. Mas aí, quando eu tive lá no quarto período, que eu tive o primeiro contato com a periodontia, não adianta, assim, foi amor à primeira vista. Adorei. E aí fui monitora depois, né? À medida que fui, né, evoluindo os períodos, fiquei como monitora e continuei. E aí, no finalzinho da graduação,
eu ainda dei uma balançada Balançou. com a pediatria, Hum. que é no finalzinho da faculdade, normalmente, que a gente tem o contato. Mas aí não adianta, né? Já Já tava ali. O vírus já tinha te Já contaminado. tinha. Agora, deixa eu te perguntar. Talvez as pessoas que estão assistindo nem saibam que exista essa especialidade dentro da odontologia. Sim. Porque a gente sabe que hoje no Brasil, se a gente for pegar os números, né? Uhum. Número de pessoas que vão ao dentista uma vez ao ano ainda é um número muito Pois é. pequeno. Sim. A gente for pensar em criança, então, hoje no Brasil, a criança de até 5 anos que tem acesso a dentista é um privilégio, né? É uma Sim, família que sim. tem uma outra mentalidade, tem essa questão da educação e saúde que você acabou de falar. Então, explica o que é, do que trata o periodontista. Então, o periodontista é o especialista que vai cuidar da saúde do periodonto. Então, o periodonto é o tecido ao redor do dente, né? Então, envolve a gengiva, o osso. Então, a gente tem essas doenças gengivais, essas doenças periodontais, e que são doenças que acometem boa parcela da população. Qual é a doença mais prevalente no periodonto? Gengivite e periodontite. São as doenças que mais acometem, sem dúvida. Se a gente for comparar, né, assim, as doenças mais prevalentes, né, se a gente pensar doença oral, cárie e as doenças periodontais. A cárie, né, no nosso cenário, ela vem diminuindo a incidência. Tem aí a questão do flúor, tanto na na água. água fluoretada, nos cremes dentais. Então, os jovens, né, as crianças e adolescentes de hoje em dia, eles têm um índice de cárie menor. Do que antes. Do que antigamente, isso. Ainda não chegamos onde a gente quer, mas, né, comparando, melhorou muito. E isso por conta de uma política de saúde pública. Sim, política de saúde pública, sem dúvida. O SUS, né, atrelando aos sistemas sim, de abastecimento. fluoretação das águas, com certeza. Agora, diferente da cárie, a doença periodontal, ela ainda é muito prevalente. Então, assim, só pra gente ter uma ideia, aí a gente tem em torno de 50% ou mais da população brasileira que sofre de algum tipo de doença periodontal, seja a gengivite ou a periodontite, né? Assim, só para ter uma ideia diferenciando uma da outra. Então, a gengivite é aquela inflamação da gengiva mais inicial, vamos dizer assim. Começa como uma gengivite. E aí, como que a pessoa pode identificar essa gengivite? Então, normalmente, o primeiro sinal é o sangramento. Então, assim, uma ideia que a gente... escovar ou normal? Ou normal, ou espontâneo. Então, eu acho que o primeiro lema que a gente tem que ter na cabeça é assim, gengiva saudável não sangra. Ninguém pode achar normal uma gengiva que sangra, Sangrando. né? Só para ter uma noção, se a gente pensar na área do periodonto, se ele estiver doente, se a gente somar essa área, né, desse tecido doente da boca gengival, ele pode equivaler ao tamanho da palma da mão do indivíduo. Então, é como se o indivíduo com a doença periodontal tivesse uma ferida desse tamanho, aberta, sangrando. Então, assim... Tem algum desequilíbrio aí. E se a gente parar para pensar, se a gente tem uma ferida desse tamanho na nossa perna, no nosso braço, em qualquer local exposto... Desespero total. Desespero, a gente corre para ver o que é. Mas na boca, não. E a boca é uma colônia de bactérias e tudo... Exatamente. Muita coisa, né? São muitas espécies bacterianas vivendo. E assim, o ideal é que... O problema não é ter a bactéria. O problema é quando isso tá num desequilíbrio. Se elas estão convivendo ali num equilíbrio, tá tudo certo. Não, eu digo, a bactéria é no meio da inflamação. Sim, exatamente. Porque, na verdade, essas bactérias, quando não estão nesse equilíbrio, elas vão gerar esse processo inflamatório. E aí... O que pode gerar esse processo inflamatório? Então, o acúmulo por si só dessas bactérias, né? Bactérias consideradas não da flora saudável, vamos dizer assim, porque a gente tem, dentro desse universo, tem várias. Então, o fato de eu ter uma bactéria ali que faz parte, uma ruim, não significa que eu vá ter a doença. O problema é quando isso está desequilibrado. E aí eu vou ter uma resposta inflamatória, eu vou ter a inflamação local, que começa como uma gengivite, por exemplo, e que se isso não for tratado, se a gente não procurar um profissional, né, ou se a gente intervir ali através da higiene oral, isso pode acabar evoluindo
levando à perda óssea, se agravando, que já configura uma forma mais grave, que seria a periodontite, por exemplo. Então, o primeiro sinal é o sangramento. Sangramento gengival. Tem dor? Então, essa é a questão. Normalmente, a gente não tem dor. A doença periodontal, doença gengival, ela é silenciosa. Então, é diferente, né, de uma cárie que vai evoluindo, dói, o paciente sente dor de dente, chega lá no dentista, Sim. né? A doença periodontal não. Ela é uma doença Então, silenciosa. geralmente, quando o paciente chega lá para você, já chega no estágio já complicado. Então, no meu caso, né, que sou periodontista, normalmente quando eu recebo é porque já tá realmente... O problema já tá lá. Exatamente. Mas assim, por isso que o ideal sempre é procurar um cirurgião dentista, né, Pra que ele poder vai avaliar. ser o profissional capacitado para fazer o exame, que na verdade todo mundo deveria fazer, assim, o que a gente costuma falar, né? Que não existe exame odontológico completo sem o exame periodontal. Porque, assim, muitas vezes a gente vai ao dentista, mas a gente não faz o exame periodontal. Então, assim, é até uma questão do profissional, que não é periodontista. E esse exame, na verdade, ele não é um exame específico da nossa especialidade, né? Existe um instrumento para fazer esse exame, que a gente chama de... é uma sonda periodontal. Eu falei, não posso deixar passar, né? Isso daqui sem eu falar da importância desse instrumento que eu falo da sonda, gente. tanto Você pros é meus estudante alunos. de odontologia. Ela Eles tá falando sabem. da sonda. Os meus alunos já sabem que não tem como passar por aqui e não falar da sonda periodontal, porque, assim, é um instrumento que tem que estar na bandeja de todo cirurgião dentista, não é só do periodontista. E como que é Essa sonda? essa sonda? É como se ela fosse uma régua. Então, ela tem as marcações, né, os milímetros, e aí o profissional vai fazer essa sondagem, né, nos sítios ali, entre a gengiva e o dente. É como se fosse uma medida. Uma medida. E aí ele vai ver se aquela medida está dentro da normalidade ou não. Isso daí é um exame muito importante que, na verdade, todo mundo deveria fazer. Então, além do sangramento, a pessoa que está lá em casa, tá? Além do sangramento, tem alguma... E ir ao dentista, gente. Precisa ir ao dentista. Precisa. Mas algum outro sinal, Algum né? outro sinal, alguma outra coisa? Então, cor, não sei, sim, gengiva sim, diminuindo, com certeza, subindo. com certeza. Então, assim, normalmente a inflamação gengival ela vem acompanhada de um inchaço, né? A dor não é característica, ela é silenciosa, mas o inchaço, a vermelhidão, que normalmente a gengiva ela tem uma coloração mais pro rosa pálido. Quando fica aquele vermelhão Quando sangue. tá aquele vermelhão sangue, é um outro sinal. O inchaço. A gente também pode ter o que você falou, né? Da gengiva a começar a subir, a mostrar uma parte maior do dente. Isso pode ser uma forma também. E aí só o dentista vai ser capaz de saber se esse problema está associado ou não à periodontite. A periodontite está relacionada com alguma outra doença? Ali, quando a gente pensa na saúde de forma integral, né? A saúde agora não é mais ausência só de doença. Sim. Quando a gente pensa na saúde de forma integral, né? Do indivíduo. Totalmente. Infelizmente, o nosso sistema, a gente estuda compartimentado, né? Dente, aí tem o cardiologista, tem o do gastro que vai cuidar. Como é que isso se integra? Isso daí, né, é uma área que a gente até recebeu um nome, devido à importância que isso teve de uns tempos para cá, recebeu até um nome, que é o que a gente chama de medicina periodontal. Então, ela é essa área que estuda a relação das doenças gengivais, periodontais, com as outras doenças do corpo, com as doenças sistêmicas. E a gente já sabe, né, os estudos já mostraram que tem muita associação de periodontite com outras doenças. Então, por exemplo, né, o diabetes. O diabetes, ele já está mais do que consagrado, a gente já tem aí, né, estudos, evidência científica robusta mostrando que uma interfere na outra. E ainda tem isso, é uma questão bidirecional, é uma via de mão dupla. Você está com periodontite porque você é diabético e você está diabético porque você tem periodontite. Um interfere no outro, né? Porque, por exemplo, a periodontite, ela tem tanto a questão das bactérias, né, que estão presentes na cavidade oral, mas elas não ficam, tanto as bactérias quanto esses mediadores inflamatórios, eles não ficam ali confinados na boca, no periodonto, né? Essas bactérias, esses mediadores inflamatórios, eles podem atingir a corrente sanguínea, porque, como a gente falou, é como se fosse uma grande ferida, então eu tenho um tecido ali ulcerado,
isso pode cair na corrente sanguínea e atingir outras regiões. Então, assim, no caso do diabetes, essa relação ela já está tão consolidada que em 2022 a Associação Brasileira de Periodontologia, a SOBRAP, ela se uniu com a Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e eles fizeram as diretrizes de como deve ser o manejo clínico que linka essa associação. Então, essas diretrizes, elas são voltadas tanto para pacientes, médicos, cirurgiões dentistas e equipes atuantes no SUS também. Então, a gente já tem, por exemplo, né, o que mudou depois dessas diretrizes. Quando nós, cirurgiões dentistas, fazemos o diagnóstico de um paciente com periodontite, a gente já sabe que é fundamental, se é um paciente que se declarou não diabético, por exemplo. Sim, sim. A gente já sabe a importância da gente solicitar exame de sangue para ver se ele rastrear o diabetes. Rastreio. Então, assim, né, isso antigamente não era feito, né? Quando a gente, por algum motivo, começava a desconfiar, mas hoje não. É um sangramento muito persistente, Exatamente. uma dificuldade de Múltiplos cicatrização. abscessos, que é uma coisa característica também do paciente diabético, mas assim, agora não. Diagnosticou, o paciente tem periodontite, a gente já tem que rastrear para diabetes, tamanha essa associação. E aí, né, se tem diabetes, a gente, claro, vai encaminhar para o profissional especializado e claro que a gente também precisa estar orientando, não só quanto aos hábitos, né, de higiene oral, que sem dúvida são primordiais para o controle dessas doenças, mas também esse paciente ele precisa estar ciente que ele é um paciente que vai, por ter diabetes, ele vai ter chance de ter uma evolução, uma progressão muito mais rápida dessa periodontite. Da doença. Da mesma maneira que os médicos, né, assim, eu acho que a gente ainda não atingiu o que a gente deseja, mas com essas diretrizes em 2022, eu acho que é recente demais, é recente nova. demais, né? As pessoas nem conhecem ainda. Pois é. Mas, assim, o médico também, hoje em dia, né, a conduta é, eu tenho um paciente diabético, então o ideal é que eu encaminhe esse paciente diabético para o ideal é que seja até um periodontista, mas se encaminhar para o cirurgião dentista, já está maravilhoso. Então, assim, isso a gente já tem nessas diretrizes, né? E ter essa visão nossa de cirurgião dentista, que assim, não tem mais espaço para o profissional que olha só a boca. Isolado, Isso não existe mais. Então, assim, não existe isso também de, não, então eu vou dar só instrução de higiene oral. Não, cabe a nós orientarmos esse paciente, né, quanto a estilo de vida saudável. Né? Então, assim, ao não sedentarismo, a uma dieta... Melhorar a alimentação, todos os hábitos, né, saudáveis, cabe a nós, né, auxiliarmos e orientarmos esse paciente também. Não tem mais como a gente olhar... Só para a boca, porque ele não é uma boca, né? Não. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Que tem uma boca. Exatamente. Tem aquela frase, né? A saúde começa pela boca. Na verdade, assim, eu acho que além disso... não existe saúde geral sem saúde bucal. Não existe. Não tem como. Não existe. Né? É uma coisa só, é saúde. Então, se uma vai mal, interfere na outra. Tem uma outra coisa, e hoje a doença periodontal, ela é um dos fatores mais... que mais provocam a perda de dente? Sem dúvida, sem dúvida. A gente ainda tem um índice muito alto, né, de pessoas desdentadas em função da periodontite. Então, assim, isso interfere demais. E acomete só idoso? Não, de jeito nenhum. Porque fala, diabetes, hipertensão, isso aí... Então, porque, na verdade, a gente falou do diabetes, né? Mas a hipertensão, as doenças cardiovasculares também são doenças, né, que os estudos estão mostrando aí uma associação. No diabetes, assim, isso está mais que consolidado, né? No caso da hipertensão e tudo, a gente tem muitos estudos, mas a gente ainda precisa de evidências mais sólidas, mas a gente vê a associação. Já percebe, até na clínica. Exatamente. Então, assim, todas são doenças crônicas inflamatórias. E claro que, né, à medida que a gente vai envelhecendo... isso daí tende a aumentar. Mas não é que a idade ela seja
um fator de risco para a periodontite. Não é porque eu tô ficando mais velho que não é a idade propriamente, mas é tudo que vem, é o somatório Os meus que vem com ela. hábitos Exatamente. de higiene Exatamente. bucal. Então, De eu posso higiene, de ter um adolescente, sedentarismo. Sim, um jovem, um adolescente com periodontite. pode. E o perder que dente por isso. Sim, e o que normalmente acontece? Normalmente, a doença periodontal, quando ela acontece, assim, a doença periodontal, quando eu tô falando, eu tô me referindo à forma mais grave, Tá. né, que é a periodontite, que envolve já a perda óssea. Quando ela comete indivíduos mais jovens, normalmente, tá, não são todos os casos, mas geralmente está associada a uma forma mais agressiva. Então, a gente vê, às vezes... No jovem? Então, por exemplo, aqui na clínica, cansa de ter, os alunos ficam, né? Não é o mais comum, mas acontece. Então, o indivíduo 16, 20 anos, que você, ao exame clínico, a princípio, não tem uma higiene oral tão ruim assim, mas aí quando você faz o exame, aí vem ela, a nossa sonda, quando a gente sonda, né, uma medida super profunda, quando a gente olha Já uma perdeu. radiografia, exatamente. Porque é bom se explicar também a relação da periodontite com essa massa óssea. O que seria essa perda da massa óssea, que é o que vai acabar provocando essa perda do dente? Exatamente, porque, por exemplo, a gengivite é a inflamação só da gengiva, mas o meu osso não foi acometido. Ainda tá íntegro. O osso está íntegro. E ela é totalmente reversível. Então, né, melhorei os meus cuidados de higiene oral, Um remedinho. fui no cirurgião. O remédio, na verdade, ele não existe. Não, remedinho ou enxaguante bucal, sei lá. Então, na verdade, o que acontece? É Essas bom doenças, desmistificar, tá vendo, é bom, porque normalmente, assim, é uma ideia de que o enxaguante, o paciente adora o enxaguante, Adora. porque tem aquela sensação, né, Tô do hálito tratando, fresco, estou tratando. e tô tratando, e na verdade, o que acontece? Essas doenças, o tratamento é remoção mecânica, ou seja, é fio, é escova e a raspagem, né, o tratamento profissional, que é mecânico também. Então, assim, existem enxaguantes que têm uma ação, mas isso daí deve ser prescrito pelo cirurgião dentista quando houver a indicação, né? A princípio é a remoção mecânica, que é o tratamento adequado. Então, assim, numa gengivite, por exemplo, o paciente, né, reverteu ali com os hábitos de higiene, procurou o profissional, aquilo não deixa sequela. Mas quando a gente já saiu de uma gengivite, quando a gente já tem a perda óssea, que já é essa forma mais grave, aí a gente já tem a sequela. E aí a gente, assim, precisa do profissional atuando. E a junto. sequela seria qual? A perda óssea. A perda óssea E o que ela pode provocar? A perda dentária. Porque à medida que vai perdendo o osso, o dente vai tendo mobilidade. Então, por exemplo, a mobilidade é um outro sinal, né? Se você começa a perceber que tem algum dente mole, começando a ficar mole, peraí, né? Não era assim, tô sentindo esse dente mexer um pouquinho. Nem sempre tem outros fatores que podem causar mobilidade, mas na periodontite com a perda óssea vai levar a mobilidade, tá bem associado. Então, ele precisa procurar o profissional para saber qual é a causa dessa mobilidade, se tem a ver com a periodontite. Por exemplo, mudança de posicionamento, né, dos dentes na arcada. Sim. O meu dente quando, né, tempo abriu, atrás... apareceu um espaço. Exatamente. Normalmente faz aquela abertura em leque. Então, assim, são sinais que tem que correr para o cirurgião dentista, porque são sinais aí da doença. Ou se eles se sobrepuseram também. Pode ser também, porque, na verdade, qualquer forma de migração, à medida que o osso vai sendo perdido, os dentes eles vão mudando a posição ali no arco. Então, pode sobrepor, pode abrir em leque, pode... Enfim, vai começando ali uma bagunça, né? Na oclusão também. E além... tem uma associação, óbvio, acho que todo mundo vai concordar, do dente com a autoestima, né, gente? Sem dúvida. Uma pessoa que não pode sorrir ou que tem vergonha do sorriso. Exatamente. Vocês percebem aqui na clínica, quando vocês... essa mudança até no comportamento social das pessoas. Sem dúvida. Né, com a questão da prótese ou com a questão do tratamento ali do dente. Com certeza. Isso daí já tem até estudos que comprovam isso. Né? As pessoas que sorriem mais, que
têm um sorriso mais agradável, elas são pessoas que acabam sendo mais sociáveis, né, mais confiantes e, consequentemente, com uma qualidade de vida melhor Com do que a autoestima mais elevada. Com né? certeza, isso interfere em todos os campos, pessoal, profissional, em tudo. Priscila, antigamente, por exemplo, eu ouço, né, minhas tias, a minha própria mãe, que tem 76 anos, as minhas tias com mais de 70 anos, falando sobre, puxa vida, na nossa época não tinha isso, tirava todos os dentes. Mudou-se essa perspectiva Demais. de buscar alternativas diversas para que não se perca ali, né, com os elementos, o certeza. dente. Com certeza. Isso quando a gente olha os dados, né, e percebe que, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast sobre eu vi lá no site do Ministério da Saúde, no último IBGE, comprovou que as mulheres pretas têm 20% a menos de dentes do que mulheres brancas. Também tem menos acesso a dentistas, Sim, né? A gente sabe sim. dessas iniquidades de gênero, de território. Sociais. Sim. Estão aí diante de nós e a gente precisa pensar em formas de dirimir essas diferenças. Por isso que a iniciativa da clínica, que além do SUS, né? A gente tem um sistema único de saúde que é um espetáculo. Sim, com certeza, sem dúvida. Eu sempre tenho sim, muita dificuldade com quem tem não que defende o levantar SUS. a bandeira, né? Porque vem se pensando, né, estratégias, formas de diminuir essas iniquidades, porque a gente está falando de problema de saúde pública. Né? Com certeza. Quando a gente pensa em tudo que você falou aqui, sim. né, da relação das doenças periodontais com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, a gente está falando de um problema de saúde pública. Totalmente. E aí, quando a gente pega a Política Nacional de Saúde da População Negra, você vê, esses dois aí estão lá no topo. Diabetes e hipertensão. Então, a gente tem aí a saúde bucal como uma ferramenta importante também para melhorar essa iniquidade. Melhorar e pensar também que isso daí vai reduzir custo de saúde no fim das contas. Saúde pública. Né? A gente já tem vários estudos mostrando, né, que quando a gente tem esses pacientes com doença sistêmica e eles iniciam um tratamento periodontal, diminui muito os custos gastos com saúde, né? Então, isso daí já é mostrado. E tem um estudo muito interessante que foi feito no Reino Unido, em 2018, que eles mostraram que os pacientes diabéticos que já tomavam medicação e que começaram um tratamento periodontal, eles tiveram uma redução nos níveis glicêmicos que tinha a mesma magnitude de uma segunda droga. Então, o controle glicêmico desses pacientes melhorou tanto que foi equiparado a uma segunda droga. Então, se a gente parar para pensar assim, peraí, o que é melhor? Eu cuidar da minha saúde bucal ou eu tomar uma segunda droga para eu ter um controle glicêmico melhor? Claro, que né? fazer o Então, tratamento. assim, e tudo isso vai interferir, no fim das contas, na questão do custo com saúde também. Exato. Porque se a gente, né, trata um para ter a diminuição no outro, a gente diminui isso. E aí, foi até num estudo dessa moça lá da Unicamp, que chegou... Ela propõe para o SUS estratégias, foi até uma tese de doutorado, para poder tentar equiparar aí essa iniquidade desses 26% a menos de dentes em mulheres pretas. E aí, uma das propostas delas é o fortalecimento do SUS. Sim. E uma conscientização para conscientizar profissionais que trabalham em saúde pública e também na rede privada, porque a gente sabe que existem as políticas nacionais de saúde, mas existem as pessoas que executam as políticas nacionais de saúde. Então, essa pessoa chegar no consultório e esse profissional olhar para essa pessoa e ver nesse indivíduo alguém que precisa ter dente. Exatamente. Que o dente vai fazer diferença na vida dele. Total. Porque a pessoa chega lá com dor, desesperada,
E o médico fala, e o dentista, né, o cirurgião que fala, olha, precisamos extrair. Exatamente. Tudo que a pessoa vai fazer é querer extrair. Exatamente. Então, assim, essa questão da conscientização de olhar Sim, sem para as dúvida. pessoas com essa percepção, né? De que ele é E alguém com a digno empatia, de né? ter dentes lógico. e quanto isso vai impactar na vida dela. Na Porque qualidade da vida dela, e sem hoje, dúvida. quando a gente vai pensar em esportes de alta performance, agora você já tem estudo, né? Sim, do jogador que tá rendendo sim, menos, que tá com aham. dor, que tá, quando você vai ver, o Já- cara tá com cárie. Exatamente. O cara não tem dente Exatamente. lá atrás, da Aham. época da base, o dente ficou, e É. aí não. Sim. Que loucura, né? É. A gente não tem noção. Eu estava aqui pensando, você está falando das políticas, né, públicas de saúde, e uma coisa assim que eu acho muito legal e que falta, eu acho, ainda na rede privada e que o SUS já faz, é a questão do pré-natal odontológico, que já tem no SUS e que a gente, infelizmente, ainda, que eu acho que é algo a se, né, galgar e batalhar, que é o pré-natal odontológico, que a gente fala tanto. Então, assim, a mulher, quando está gestante, né, a gente passa por uma série de exames, né, um monte de coisa. E, assim, Ninguém olha pra boca a dessa grande mulher. maioria, na parte privada, né, particular, ninguém fala. Procura um dentista, faz um exame odontológico. E no SUS já existe. Isso é uma realidade, que é o Qual a pré-natal relação, odontológico. geralmente, qual é a relação... eu tenho amigas que depois da gestação ou durante a gestação tiveram problemas dentários sérios. Eu nunca não tinha pensado em Sim, perguntar existe isso. correlação também Que correlação da é gestação essa? com essa parte gengival. O que acontece? A mulher, quando ela está gestante, é como se ela tivesse uma resposta exacerbada. Então, por exemplo, ela praticava uma higiene oral ok. A partir do momento que ela está gestante, e aqueles hormônios exacerbam. Então, com aquela mesma quantidade que ela tinha ali de placa bacteriana, Triplicou. não, pode ser, a quantidade pode até estar a mesma, só que a resposta dela, aquela mesma quantidade, é como se ficasse muito exacerbada. Entendi. Então, Uma resposta imunológica... é uma resposta imune-inflamatória exacerbada. Então, assim, às vezes ela tá fazendo a higiene do mesmo jeito, ela tá controlando do mesmo jeito, mas é a resposta imune-inflamatória que mudou, porque tem toda a questão hormonal, é um boom de hormônio, e aí altera a resposta imune-inflamatória. Então, ela, se tinha saúde gengival, ela pode apresentar um quadro de gengivite, por exemplo. É muito comum. Porque eu já percebi, assim, sobretudo nas camadas mais baixas, pessoas que após a gestação tem essa questão da perda de dentes, essa questão da gengivite, cárie. Sim. A gente já tem estudos mostrando essa associação. E eu não sabia. Hoje no SUS a gente tem. Tem o pré-natal odontológico. E ainda tem uma outra questão, isso daí, assim, tem estudos, mas isso ainda precisa de mais estudos para comprovar. A gente vê uma associação, mas ainda, né, precisa de mais estudo para... Que é a questão do parto prematuro e bebês de baixo peso, associado também à periodontite. Então, isso também é um campo aí de estudo da medicina periodontal, de que essas mulheres gestantes, se elas apresentam um quadro já de doença periodontal, elas teriam, em Uma tese, propensão mais maior. chance de ter um parto prematuro Nossa. ou com um bebê de baixo peso. Então, assim... Nossa. Então, tá tudo correlacionado. Uma outra variável que eu também percebo essa questão, muitas vezes, da perda de dentes, é em pós-bariátrico. Sim, também tem essa questão. Porque, na verdade, o paciente pós-bariátrico, ele fica imunossuprimido. Então, a resposta imune-inflamatória dele está toda alterada. Na verdade, assim, toda vez que a gente tem uma resposta imune-inflamatória alterada, a gente fica mais suscetível a ter perda de dentes. A ter doença periodontal, exatamente. Então, e tem relação também com essa também. questão do cálcio, né? Que tem essa redução lá. Depende da técnica que é feita. Então, porque eles acabam fazendo uma reposição de mineral, de vitamina. A gente tem estudos também associando essa questão aí das deficiências nutricionais, mas isso ainda, assim, são indicadores de risco, vamos dizer assim. A gente não pode afirmar que são fatores de risco verdadeiros, como diabetes, Sim. como o fumo, né? Fumo, vamos falar do fumo. Vamos falar, esse pessoal do vape. Vamos falar. Vamos falar do vape, vamos falar do cigarro. Qual a associação disso com saúde lá do dente, lá de saúde bucal? Pelo amor de Deus. Pois é, assim,
o tabagismo, né, ele já está mais do que provado e consolidado Já sabe. que é fator de risco, né, como diabetes, e o tabagismo é fator de risco. Então, assim, o indivíduo que fuma, ele precisa saber, claro que todo mundo sabe que faz mal à saúde, mas ele precisa saber, assim, eu tenho muito mais chance de perder dente, de ter doença periodontal, de ter periodontite, e dessa minha doença ter uma progressão muito mais rápida do que aquele que não fuma. E, além disso, ele também vai responder pior ao tratamento. Então, tenho 2 pacientes fazendo tratamento periodontal. Um fuma, O outro que não. fuma vai ter uma resposta pior a esse tratamento. Então, assim, hoje, né, com vapes Hoje tem um e monte, cigarros eletrônicos, assim, às vezes os jovens, né, têm essa Narguilé, ideia... gente. O que é Narguilé. aquilo? Tem a falsa ideia de que isso não é nocivo, só que é tão ou mais, né? Tem Do que o muito cigarro. do que o cigarro. Então, isso precisa estar na mente de todo mundo. Eles não têm nada de inofensivos, muito pelo contrário, né? Então, eles causam tantos danos, quiçá mais, né? Porque a dose ali... Porque não tem cheirinho bom. Exatamente. Então, a dose é alta. Então, isso daí a gente Vamos precisa falar do bariátrico, fazer... vamos voltar pro bariátrico. Você estava Vamos. falando, eu te cortei para falar do tabagismo. Ai, mas eu já nem sei mais o que eu tava falando. Mas eu acho que eu tava falando da questão da deficiência nutricional. Isso, Né, assim, da imunidade. E que são fatores, assim, osteoporose, por exemplo, a falta de cálcio, são indicadores de risco, né? Então, o indicador de risco é aquilo que a gente indica que sim, mas a gente ainda precisa de mais estudos, diferente, né, do tabagismo, que a gente tem já estudos que consolidam e que a gente não tem a menor dúvida. Então, assim, pelo sim, pelo não, enquanto a gente ainda não tem esses estudos comprovando se é fator verdadeiro ou não, cabe a gente fazer o quê? Se prevenir, Se cuidar. né? Prevenção, né? Então, ter a dieta adequada e o estilo de vida, né? Agora, os estudos recentes estão associando estilo de vida com doença periodontal. Esses são estudos mais recentes ainda, mas a gente já está vendo, tem um estudo feito com japoneses, um acompanhamento de 6 anos, e que está mostrando que, sim, os indivíduos que têm um estilo de vida mais saudável, eles têm menos chance de ter periodontite ou vai progredir de uma forma mais lenta. Então, isso daí, né, claro que precisam vir mais estudos, mas tudo está apontando para isso também. Engraçado, Priscila, que você está falando, está me remetendo aqui a uma percepção que a gente, eu acredito que é uma percepção coletiva, de que é quase um privilégio hoje, né? Ainda é um privilégio, como se os dentes não fossem órgãos, né? É verdade. São Sim, órgãos. são. Então, assim, é um privilégio ter todos os dentes, Sim. ter uma arcada Com certeza. ali saudável. E aí a gente precisa desmistificar isso, porque imagina alguém sem um pulmão. Exatamente. Sem um rim. Exatamente. Então a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas de que, do vou senso perder comum. um dente, tá ok. Tá não, tudo não bem, tá eu tenho ok. mais. São 32. Perdi 2, tô com 30, Pois tô na vantagem. Não é. Então, assim, a gente tem que lutar por isso, né? E a nossa classe, de que a gente tá aqui pra salvar dente. Né? A gente tem, óbvio, né? Ainda uma dificuldade de acesso das pessoas. A gente não tá aqui para romancear sim, ou romantizar sim. Essa temática, né? A Com gente certeza. sabe que ainda é. Isso também é uma coisa que eu tenho discutido muito com as pessoas, né? Quando eu fico militando com as minhas amigas. Porque assim, se a gente tem tanto dentista. Pois é. Como tem tanto desdentado, né? Como isso ainda é difícil para as pessoas, como as pessoas ainda percebem isso como um luxo. Só procura quando dói. Infelizmente, só procura quando quando quebra. A gente sabe da questão, às vezes, do acesso e tudo, mas a realidade é que também a grande maioria não valoriza isso, né? O buscar essa saúde. Mas então, tem na minha opinião, e aí eu não sei se você vai concordar, uma dificuldade que começa muitas vezes lá na família, na escola. Sem dúvida. Porque às vezes esse próprio profissional de educação não tem acesso. Muitas vezes. Lá da escola, a um tratamento, não tem essa consciência. Né? E hoje a gente ainda percebe, eu estou no ensino público já há mais de 10 anos, e aí a gente percebe essa articulação do sistema de saúde indo na escola, conscientizando, levando escovinha, o técnico lá de saúde bucal mostrando para as crianças
que é assim, às vezes aquela criança, às vezes não, na maioria das das vezes, aquela criança vezes. nunca foi ao dentista, mas o dentista foi até ela. Pois é. E aí consegue fazer vai lá rastreando, Sim. vendo, aí já encaminha para a clínica da família. Exatamente. Aí a clínica da família, assim, mas isso é muito recente ainda, né? É um trabalho de formiguinha, né, Kátia? Mas que, assim, eu acredito nisso, né? Ao longo dos anos, a gente tem tudo para melhorar. Os nossos alunos aqui, eles fazem esse trabalho, né? Eles vão nas escolas, eles fazem essa promoção, aplicação de flúor, checam. Mas, assim, é isso. É uma coisa inicial que ainda tem muito o que crescer. Mas, assim, não tem outra forma a não ser essa. Conscientizando. Então, isso, desde, né, das comunidades, nas escolas e através dos nossos alunos também. Eles podem ser multiplicadores de saúde, né? Atuando aí, ou quando saírem muitos, participam do programa de saúde da família. Então, assim, eles têm que atuar como esses agentes, multiplicadores e educadores mesmo. Atividade educativa, né? O que a gente mais faz. A gente faz, inclusive, com os pacientes aqui. Os pacientes que vêm para a clínica, eles recebem também essa atividade educativa, seja em palestra, que às vezes eles são convidados a participar, que os alunos fazem, ou levando, tem uma área ali que é o escovódromo, né, que é para os pacientes escovarem os dentes antes da consulta, e os alunos mostram como que deve escovar, como que deve usar o fio dental, porque assim, isso é o básico que funciona. Que funciona. E aí, isso. A pessoa acredita que é o creme dental mais caro. De jeito nenhum. Que é aquela escova que roda, que dá pirueta, que faz estrelinha, que faz... Não. E porque é caro também, né? Mas caro. Mas e a gente aí, não precisa não disso. Não precisa. Não. Então, assim... Então, eu posso trocar aquele creme dental carão, que tem carvão. Exatamente. Não, gente, carvão não, pelo amor de Deus. Não tem, porque vem lá. Tem umas marcas carvão ativado. Exatamente. Não, carvão não, de jeito nenhum. Mas vem isso na pasta, em várias pastas. Vem e vários, né? São... Clareador, não sei o que lá das quantas, e tudo muito caro. Pois é. E aí pode fazer e que, na verdade, gera um dano. Então, assim, carvão não. Não, poxa, então explica aí. Tá ouvindo, Pedro? Não precisa de carvão ativado. Não, a gente não tem evidência científica, né? Comprovando o uso do carvão ativado, né? Para poder fazer clareamento. Então, assim, não, quer fazer clareamento é procurar o profissional. Então, assim, são abrasivos e geram danos realmente. Então, assim, não, carvão ativado não. E aí, assim, eu vou aproveitar para falar de outra polêmica, né, que vem, que é a questão de algumas pessoas, hoje em dia, serem contra o uso do flúor. Então, assim, deixar claro que não tem evidência mostrando que o uso do flúor na concentração que ele é usado, né, seja na água, seja no creme dental, não causa dano à nossa saúde sistêmica e causa só benefícios para a nossa saúde bucal. Então, essa de que... Porque eu vi alguém na internet falando sempre que é cancerígeno, que o flúor... Tem de tudo, tem falam que escovar de o dente tudo. com, sei lá, com sei a lá pasta com de urucum, esfrega lá, então, com alguma coisa natural, porque é cancerígeno. Pois é, então assim, não... Isso é mito. A gente precisa basear toda a nossa prática em ciência. E o que a ciência... Em evidência. E o que a ciência mostra? Mostra os benefícios do flúor na saúde bucal. E isso não tem impacto negativo na nossa saúde sistêmica. Então, assim, o recomendado é creme dental com flúor. Tendo qualquer um. Não tem marca, não tem... Então, o creme dental com flúor é o suficiente, né? Uma escova não precisa ser a escova que roda, que gira, que dá cambalhota, não. Agora tem umas elétricas. Então, assim, a escova, o ideal é que ela tenha uma cabeça pequena, não muito grande, para ter acesso, né, a todas as áreas. Isso. E macia. Não cerda precisa macia. de ser aquela cerda média, dura. Não, esquece cerda dura. Por quê? Porque danifica... Porque o povo acha que a dura é igual a escova que esfrega o sapato. Exatamente. Não. A escova dura deixa pro sapato, né? Pra escovar o dente, tem que ser macia. Porque senão a gente gera dano ao nosso periodonto. A gente não quer isso. Não. Então, escova macia, cabeça pequena, creme dental com flúor. E quantas vezes ao dia? Dental. Vamos botar aí 3, né? 3 vezes após ao as dia, refeições. de manhã, após as refeições.
antes de dormir, né? O antes de dormir, assim, é um horário chave ali. Ou você pode passar o dia inteiro sem escovar o dente. Não é isso, hein, gente? Mas, o que eu quero dizer com o horário-chave? É que esse a gente deve gastar aí Um pouco mais de tempo. mais tempo, fazer, né? Separar um horário. Isso é o autocuidado, né? É o autocuidado. Tem o skin dente também. Skin dente, perfeito! Adorei. É o skincare. skin dente, perfeito. E assim, é aquilo, dá trabalho, mas tudo dá trabalho. É. Depois Então, vai ter assim, que ir pro dentista sentir dor. Depois não dá muito mais ainda trabalho. não inventaram uma maquininha sem som. Não, pelo menos eu nunca fui. Não tem. Isso não tem. Da obturação. Pois é. Agora, a gente pode usar o básico que funciona e isso vai ser... Agora, não é fácil mudar hábito, né, no nosso paciente. Falar pra ele que tem que escovar, né, 2, se for muito bem feito. Mas assim, né, 3, né? 3. Vamos ficar A no margem 3, de segurança. Isso, exatamente. Então, assim, é difícil mudar hábito, é difícil falar pra ele que ele vai ter que... O fio dental, que muita gente escova, mas não usa o fio dental. Não adianta nada. Ficou aquela carne ali no meio, meu amor. Exatamente. Ficou ali. E além disso, além da carne, assim, por mais que não esteja aquele alimento presinho, o fio ele vai remover aquela placa bacteriana que tá na lateral do dente, que a escova não tira. Não vai tirar. Então, para fazer a higiene completa, tem que usar o fio dental. Fio dental não é artigo de luxo. De jeito Tinha que nenhum. distribuir no trem. Tinha. Então, assim, é difícil, dá trabalho. Mas a gente escolhe o nosso difícil. Gente, é a sensação de alívio também que dá, né? É isso aí. A gente que tem o dente grandão. Não tem como não usar, né? Eu com esse dente, não tem como. Mas é isso, a gente precisa escolher o nosso difícil para saber o que a gente quer pra gente. Né? É como se eu não me exercitar, né? Eu não vou ter saúde completa, eu vou ter algum problema. Então, assim, eu preciso mudar hábitos. É uma guerra, mas que a gente precisa lutar a cada dia e botar isso na cabeça do nosso paciente. E pensar também, na hora da gente votar, gente, tá chegando aí verdade. Outubro, a gente sempre pensar sem dúvida em políticas que pessoas que têm propostas também para poder democratizar acesso da maioria das pessoas, né? Sim, sem dúvida. A essa questão do acesso ao recurso para a higiene bucal. Com certeza. Né? Então é o básico. Escova, creme dental e fio dental. E fio dental. É o básico que funciona. O básico, para começar a brincadeira. Para começar. E aí, eu estava conversando com ela aqui um pouquinho agora antes do podcast, falando que entre as pessoas com nível superior, que a gente parte do princípio... Até eu me choquei com essa informação. Parte do princípio que são pessoas com maior esclarecimento e tal, 53% somente usam esse kit. Creme dental, escova e o fio dental. É um número muito baixo. Muito baixo. Até eu me espantei. Muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Então, assim, se a gente começar a pensar no dente como um órgão... Pois é. A gente vai ter que pensar. E então, isso que a gente está dizendo, né? E democratizar até acesso. Porque, às vezes, se a gente for pensar naquela pessoa que recebe um salário mínimo, que precisa pagar aluguel, que precisa se alimentar, precisa comprar um gás... O custo com creme dental e com escova e com fio dental para a família inteira é um sacolão, é um mercado. Pois é. Então, por isso que eu estou dizendo, de democratizar o acesso das pessoas. Como hoje a gente tem o absorvente. Como a gente tem o preservativo na clínica da família. Pensar em estratégias também para poder democratizar esse kit básico. Sem dúvida. Isso não pode ser mais artigo de luxo para as pessoas. Não é, de jeito nenhum, não é. E para muitas pessoas ainda é artigo de luxo. Ainda é. E que a gente estava até comentando antes, né? Que às vezes, quando tem uma escova dental, essa escova às vezes é compartilhada na família. Né? Então, absurdo, assim, né? É uma realidade triste, né? E que existe. E que a gente, às vezes, está dentro do nossa redoma, do nosso bloquinho de privilégios. E a gente não se dá conta de que essas pessoas existem. E, às vezes, a gente vem para o trabalho e a gente passa na porta dessas pessoas. Exatamente. Tá ali do lado da nossa casa e a gente não se dá conta disso, certeza. Né? E quando a gente vai pensar até em fazer uma doação, alguma coisa, a gente pensa sempre em doar alimento. Nunca pensa em doar um kit ali de higiene. Priscila, dentro disso que a gente está conversando, você estava comentando aqui que muita gente hoje entra para graduação em odontologia,
mas não quer trabalhar com dente. Pois é contraditório, É o né? dentista que não quer saber de dente. Porque desde quando que começou essa percepção de que o dentista é esse profissional do rosto inteiro? A minha cabeça e pescoço, né? Isso. A minha irmã, acho que foi 2008 ou 2007, foi quando assim, eu fiquei encantada com a odontologia total. Porque ela precisou de fazer uma cirurgia ortognática. Acho que foi em Pedro Ernesto, enfim. E aí eu vi aqueles dentistas atuando, e foi uma cirurgia grande, que ela tinha um prognatismo. E aí quebrou a mandíbula, fez a maxilar. Eu achei aquilo uma coisa assim, eu falei, caraca! É fascinante. É a área, né, da bucomaxilo, da bucomaxilo, E aí, assim, mexeu com toda a estrutura funcional do rosto dela, total. E depois disso, foi o primeiro contato, eu era novinha, sei lá, acho que estava no meu último ano da faculdade. E depois disso, a gente vê um crescimento de áreas de atuação do dentista. Como é que se percebe? Porque tu é dentista raiz. Eu sou dentista raiz. Essa carinha de menina. Não, mas sou tu raiz. É raiz. Sou raiz. Sou periodontista raiz. E como é que você enxerga essas múltiplas possibilidades agora do dentista nesse momento agora que a gente está vivendo? Sim. Na verdade, assim, a área da bucomaxilo, né, existe aí, né, dentro da odontologia, é encantadora, mas eu acho que esse boom e essa coisa do vou entrar na odontologia, mas não quero saber de dente, eu acho que isso teve um crescimento, né, com a nova, né, relativamente nova especialidade, que é a harmonização facial, né? Então, porque, assim, a estética é uma coisa que mexe com todo mundo. Com todo mundo. Né? Essa busca pela beleza, na verdade, isso daí já, desde a antiguidade. Inclusive, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar muito, porque, assim, é claro que é muito bom para a autoestima, mas a gente tem que saber, né, o limite disso tudo aí, que às vezes tem né, vai para um lado que, assim, que é até perigoso, né, de querer, às vezes, alcançar o inalcançável. Né? Algo que não existe. Onde padrões supostos, né, de beleza são colocados. Exato. E ainda tem uma outra coisa. É que a gente vive numa sociedade, num sistema que trabalha com a nossa insatisfação. Exatamente. Então, a gente estava conversando aqui, que o jogo é sobre o que não tem. É sobre o que a gente... Sempre sobre o que a gente não tem. Exatamente. Então, se você tem, você não quer não ter. E depois que você tem, você também já não quer mais. Aí já quer mais. A gente estava até comentando aqui sobre uma profissional que é até minha amiga e que eu também me cuido com ela, que ela trabalha agora em desfazendo, né? Com a tal da enzima hialuronidase. E aí ela desfaz os procedimentos. Que loucura. É uma loucura. Então, assim, às vezes, na verdade, tem que procurar um psicólogo, né? Porque assim... Olha que importante. Ter um profissional que saiba esse limite. Olha só. Exatamente. Você precisa de ajuda. Exatamente. Então, assim, e é tênue esse limite, né? Então, assim, eu tava falando aqui pra Kátia no início também do quanto eu adoro a periodontia, do quanto aí ao longo da minha formação eu foquei realmente na periodontia, mas que sim, a harmonização tenho, né, admiração, é uma especialidade que encanta realmente, mas assim, tem que saber como usar. Eu acho que ela veio, né, ela foi regulamentada como especialidade na odontologia em 2019. É recente, tem 5 anos. É recente, então, assim, a gente tem que saber... Eu acho que tem que amadurecer, né? Porque, assim, a gente tem os estudos, tem as evidências, ok, mas a gente tem que amadurecer isso tudo e saber como usar, né? A gente, como dentista, a gente cuida de dente, e claro que essa boca, ela está inserida numa face. Então, quando a gente consegue proporcionar para esse paciente a harmonia de tudo, ótimo, maravilhoso. E eu vejo a harmonização como uma ferramenta incrível nesse sentido, né? Se eu puder, através dessa especialidade, né, trazer satisfação, aumentar a autoestima do meu paciente, deixando tudo mais harmônico, ótimo, maravilhoso. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado com esses excessos, a gente tem que ter cuidado até o que eu posso fazer,
Porque a gente, apesar de dentro Se eu da realmente odontologia... estou apto a fazer... Exatamente. Porque, assim, eu poder fazer não significa que eu tô apto, né? Dentro da odontologia, a gente pode, né? Eu fiz, inclusive, um curso de imersão recentemente. Então, assim, eu posso fazer, mas eu tô realmente preparada? Eu tô capacitada? Será que eu não preciso de mais um pouquinho? Entendeu? Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu tô capacitada realmente? Eu sei resolver uma intercorrência, caso ela venha acontecer? Porque pode acontecer, é um Pode procedimento acontecer. Então, assim, a gente invasivo. Exatamente. A gente precisa refletir sobre isso, né? Os estudantes que às vezes entram para odontologia com essa mentalidade, né? Às vezes refletir mais sobre isso, saber realmente o que quer, amadurecer mais essa ideia. Eu acho que tudo tem a ver com a responsabilidade, né? Exatamente. Porque quando você faz lá o juramento, é muito sério. Exatamente. É muito sério. E aí as pessoas expõem aquilo que é a apresentação. Como é que a gente se apresenta para o mundo? Aham. Através da nossa face. Através do nosso Sim, rosto. sim. E aí, mexer na apresentação das pessoas, isso acho que requer assim, estudo, responsabilidade, Muito aprofundamento. Pois é. Né? Saber os reais riscos, Sim. porque os riscos estão ali, eles existem. E são muitos. E são muitos. Então, assim, E às vezes esse afã afã da blogueira, nada contra, né? Exatamente. Eu acho que não tem problema nenhum a pessoa usar o marketing digital. Nenhum, pelo contrário, é uma ferramenta poderosíssima. Agora, com responsabilidade. Exatamente. Né, baseado em evidência, fazendo com responsabilidade. Se acima negando de tudo. a fazer. Esses dias, eu fui numa profissional, até para propor um procedimento estético, ela falou, não. Vou fazer, não. É isso. Falou na minha cara. Eu falei, pô, mas eu já tive também por uma dermato negado. Fui lá, não sei. Ela, não acho que você precisa. Não vou fazer. Sim. Se você quiser fazer, faz com outro profissional. Gente, eu saí dali admirando tanto ela. Já passei por isso Paguei também. Um dinheirão pra consulta. Pra ouvir o não. Pra ouvir o não. Mas e ela dizer pra mim, não vou importante. fazer. Não vou fazer porque eu acho que não tem necessidade. Isso aí. Acho que não é isso. Agora não tá pra esse momento. Exatamente. Responsabilidade. Porque se ela estivesse querendo só o dinheiro, a gente viu agora aí, né? Tá bombando em todas as mídias. Fantástico. Tava lá dizendo o caso lá do cara lá do peeling de fenol. Que quando a gente olha, a primeira coisa que a minha mãe assistindo falou, pô, mas não precisava, menino novo. 27 anos, perdeu a vida, né? Acabou. Por causa de um procedimento feito por alguém que não era um profissional. Não era capacitada para fazer. Não era profissional, não era habilitada. Ela não era só capacitada. Nem ela habilitada. Não era habilitada. Meu Deus, pior ainda. E só vai piorando, né? Aí, agravantes. Fez um curso online. É surreal. Para um procedimento que é super invasivo. Sim. Pra gente, quando olha, né? Tá meio... viralizado na internet, toda hora aparece. É um procedimento muito agressivo, invasivo. Em vários países que só médico faz. Sim. E, de repente, a gente vê isso sendo... E as pessoas procuram. Então, é importante também você, enquanto profissional... Sem dúvida. Orientar as pessoas que vão procurar esse tipo de procedimento. Sem dúvida. Aplicação de toxina botulínica, que se a pessoa aplicar num lugar... né? Sim. Que não tem nada a ver, pode... dar sequelas, né? Sequelas tipo... uma deformidade, sim, a gente estava falando. Da pitose, né? O olho caído, então o olho caído, o rosto paralisado. Pois é. Imagina, uma coisa desfigurada. Perda total das articulações, né? Da face, dessa musculatura da face. Exatamente. Então, assim, é importante a gente orientar também as pessoas, né? Com procurar certeza. ver quem realmente é esse profissional. Se esse profissional... antigamente... ele é capacitado para isso, né? Quando a gente chegava no lugar... Eu lembro quando eu ia à dentista, eles faziam questão de colocar todos os diplomas, todas as formações lá na parede. Aí eu ficava, meu Deus, mas esse cara estudou tanto assim. Só para fazer isso, a gente tinha essa coisa. Né? E hoje eu acho que a gente meio que perdeu isso. Totalmente. De pegar o registro do cara e entrar lá na internet. Exatamente. Na verdade, agora, assim... é o número de seguidores, né? Então, assim, nada contra. Você falou, pelo contrário, é uma ferramenta poderosa, mas, assim, número de seguidor... Não é CRO. Não significa... Não é CRO, né? Não é... Não é um CRM. Exatamente. Não é. E não significa que você realmente tem o preparo, que você está qualificado para fazer o procedimento, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso.
né? Porque senão vai... E pensar também nos riscos que a pessoa pode estar Sim, que ela tá correndo. ocasionando ali. Por exemplo, vamos falar de um assunto aqui polêmico. Ah. Lente Ai, vou de até beber contato. água. Lente de contato no dente, Pois gente. é. Que é outro boom Surgiu, aí que gente, teve. mas vamos lá, vamos conversar. Me explica aqui, o que aconteceu no meio do caminho que eu me Pois perdi? é. Eu me perdi. Eu tô perdida ainda. Eu me Na perdi. verdade... A lente surgiu com qual objetivo? De pessoas que tiveram, sei lá, uma avulsão, perdeu? Não, na O que verdade é aconteceu? pra Tem um transformar, né? Porque já tem um implante. Não. Que A é lente, na bonito, que verdade, é assim, ela pega o seu dente que você Que você já tem. e recebe ali, né? Aí tem materiais, pode ser de resina, pode ser de cerâmica, e como se fosse uma capa ali, né? Mas isso, assim, tem as indicações. A forma que ela vem sendo feita é que eu acho que Não tá legal, não tá gente? legal, né? Não tá Às legal. vezes aquelas coisas exageradas, aquele branco parede. Então, assim, A claro, pessoa gosto é perde gosto, a mas... fisionomia totalmente. Exatamente. Gosto é gosto. Mas tem um como limite, assim? né? E você, como profissional, você orienta. Peraí, mas olha só. Isso aqui não Isso vai se aqui- adequar ao que você já vai desfigurar muito você. Exatamente. E além disso, não é nem só uma questão estética, né? Isso aqui, esteticamente. Deixa eu te falar que isso não é legal. Não é nem só uma questão disso. É uma questão, assim, de. Vem cá, senta aqui, ó. Ao espelho. Deixa eu Tá te legal? contar, não tá legal. Mas eu acho que vai além disso. Então, assim, eu, como periodontista, eu fico com o coração, porque Isso que eu aquela queria te gengiva- perguntar. a gente tem, né, a parte que a gente fala, né, estética branca e a estética rosa. E isso também tem que estar em harmonia. Então, se eu coloco um material ali, seja a resina, a porcelana, mas que aquilo Em atrito. tá um excesso, que normalmente a gente vê, né, que a gente chama de um sobrecontorno, que é uma coisa mal feita, não adaptada, e é o que tem acontecido. Muito. Os pacientes fazem as facetas, as lentes, e vêm com problema onde? Na gengiva. Por quê? É ela quem sofre, a coitada da gengiva. Porque eu já vi na internet, gente, porque virou a pessoa raspando o dente. Aí a pessoa, na verdade, fica com um dente pequeno, acho que diminui o diâmetro do dente muitas vezes. Sei lá se é diâmetro que chama. Faz um desgaste. O desgaste. E aí, pra colocar. Eu pensando, gente. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer, na verdade, na grande maioria dos casos, a gente faz um desgaste. No caso da lente, esse desgaste ele é mínimo, ele é pequeno. Porque assim, tem dentro, né, de próteses, e tem várias indicações. No caso da lente, dessa parte voltada para a estética, é um desgaste até pequeno. Mas o que tem, às vezes... desgasta ali o próprio dente. O certo, na verdade, é ter esse desgaste. Mas tem muitas vezes que não faz nenhum desgaste. Então, assim, não que... então você tá querendo dizer que não existe caso que eu não possa desgastar? Não, até tem. Mas não é o comum. O comum é precisar fazer algum desgaste mínimo. Só que muitos Até não pra fazem. encaixar a lente. Exatamente. Só que o que tem acontecido? Muitos propõem ao paciente não desgastar nada, como se isso fosse uma coisa boa. Só que, na verdade, cria um problema maior, porque Qual? você fica com excesso e traz problema para o periodonto, para a gengiva, porque aquele excesso de material não tem como. E a fica gengiva vai isolado. responder. Gente, desculpa a ignorância, Imagina, tá? não. Deve ser a pergunta de todo Não. mundo que tá em casa. Ah. Tem como... Entra alguma coisa ali, água, ou fica isolado? Fica completamente isolado? Porque eu fico preocupada... Não, Assim, se esse dente tá ali dentro, ou é só uma capa na frente, como é que é? Por exemplo, depende do material. Então, por exemplo, eu posso fazer em resina, e aí a resina é o mesmo material que a gente usa para fazer Sim, restauração, sim. né? Então, a resina a gente restaura ali sobre o dente diretamente, né? É uma restauração que a gente chama de direta, que ela vai diretamente sobre o dente. Ou, no caso da porcelana, aí já é uma pecinha protética, né? Que vai para o protético entrega essa peça e ela é cimentada. Então, isso já é uma forma indireta. Não sai mais. Isso já é cimentado. Não é para sair, né? Sozinho, não. Mas, assim, se a adaptação não tiver boa, aí pode infiltrar, ter uma cárie ali embaixo. Então, assim, tem sequelas, pode ter sequelas. Então, é possível que daqui a um tempo vai o consultório Muito vai começar possível. a encher de gente. Kátia, na verdade, já está.
E, na verdade, assim, mesmo que ela não esteja desadaptada, né, ela ali em contato com o dente diretamente ou indiretamente que ela esteja ok, tem essa questão com o periodonto que não está sendo... Claro, tem muitos profissionais que realizam da forma adequada, com as indicações, né, que devem ser, mas tem muitos que fazem totalmente fora do indicado, fora do que deve ser, e aí tá chovendo caso de problema na gengiva. Então, assim, essa ideia do não desgastar, não é. A gente tem que desgastar. É a ideia do suficientemente invasivo. Eu não quero ser invasivo, eu não vou desgastar. Não. Mas, às vezes, eu preciso desgastar um pouco para aquilo poder Aderir. né, ocupar o espaço que tem que ocupar. Eu não posso ter um excesso ali. Então, assim, eu não sou contra, né? Mas você tem que procurar um bom profissional, mais uma vez, um profissional capacitado e que vai Esse indicar senso, ou não, e que ter tem o um senso senso. estético também, né? O senso Ético e estético. Exatamente. E muitas vezes tem um, mas não tem o outro, né? Então, é complicado. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso. Quantos, né? Às vezes, pacientes jovens que têm um dente bonito. E aí, que um clareamento resolveria. Aí, assim, você colocar uma lente num lugar onde você pode clarear, que é uma coisa muito menos invasiva, né? Então, assim, a escolha do profissional, ela tem que ser muito... Ainda mais em estética. Se eu tô procurando, né, um profissional para fazer um procedimento estético, eu tenho que procurar um profissional qualificado. Claro que em qualquer ocasião, mas nesse caso... É o teu rosto, é teu sorriso, né? E assim, e a tecla que eu gosto de bater, não existe estética sem saúde. Então, se a gente respeitar, né, aí um tripé que eu acho que existe, que é saúde, função, estética, nessa ordem. Então, se a gente respeitar isso e fizer, né, dentro do que a ciência, dentro dos estudos, eu acho que a gente fazer uma tem avaliação tudo para ter antes, ver se não sucesso. tem antes. Porque às vezes a pessoa quer colocar lente, mas tá cheio de cárie, tá cheio de problema. Exatamente, cárie, período perda óssea. Então, assim, a gente tem que respeitar aí uma ordem, né? A gente não pode pular etapas, né? E indicar o que tem que ser indicado, né? Tem a questão aí do sobretratamento, às vezes, também, né? Do indicar uma coisa que não precisa. Que não precisa. Que então, não a gente precisa pensar nisso também. Gente, eu tô super com o tempo, mas não queria parar, não. Eu adorei também. A gente podia continuar eu aqui. Eu tô super contemplada. Acabei perguntando tudo, ó. Perguntei tudo. As meninas prepararam e eu lá, nem senti, foi indo. E você já foi respondendo coisa que não... Que já era a minha outra pergunta. Agora, só antes de a gente terminar. Queria que você falasse um pouquinho aqui do curso de odonto aqui da São José. Como é que ele... Primeiro, eu acho que a Riva teve aqui e ela falou que agora tem uma disciplina que vai contemplar essa questão da harmonização facial. Já tá tendo. Já tá rolando. Já tá rolando. São os alunos do 6º período. Então, eles já têm na grade deles a disciplina de harmonização orofacial. Então, assim, isso é muito legal, né? Porque eles já saírem daqui com essa disciplina, sem dúvida. Depois, se ele quiser se especializar, se aprofundar, é com aí, ele. Cada mas ele já sabe os princípios isso, ali da... exatamente. Então, já tem, isso já faz parte, né? E, assim, a gente tem também, né? Tem a disciplina do último período, que é a Clínica de Integrada 3, que eu faço parte. E a gente, dentro dessa disciplina, a gente faz uma prática muito bacana com esses alunos, que na verdade, assim, é um conteúdo que não faz nem parte de graduação, né? É um conteúdo fora de especialização. Eu fui aprender na minha especialização, mas eu acho legal trazer para os alunos para eles terem uma ideia do que é. Então, assim, dentro da periodontia, indo aí para a parte cirúrgica, né? Isso eu gosto muito. É porque assim, a periodontia cuida dessa parte gengival, então das doenças. Amo essa parte de doença periodontal. Mas a gente também tem dentro da periodontia a parte cirúrgica, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso. Seja a parte cirúrgica, assim, voltada para tratamento, como também as cirurgias estéticas. Então, assim... E aí, então, eles têm essa clínica integrada 3? Na verdade, é o último ano, né? São os alunos do 8º período. Então, eu faço com eles um hands-on.
em mandíbula de suíno. A gente vai lá pro laboratório, eles trazem, enfim, o material de cirurgia deles. E aí a gente pode praticar nessa mandíbula de suíno, porque assim, é bem próximo, é bem parecido, né? A gente já tem hoje em dia Viu, gente? É bem parecido. alguns manequins, né, que simulam, mas assim, o manequim ele tem um preço alto, né? Então, e de verdade, assim, a mandíbula do suíno é até mais real, né? Então, assim, é uma prática que eles curtem muito. E aí eles podem executar ali, né, as principais técnicas de cirurgia periodontal. Aí, dentre essas cirurgias, eu costumo focar na cirurgia de aumento de coroa clínica, que é a cirurgia mais realizada dentro da periodontia. E ela tem indicação aí tanto para a parte de função, quando às vezes, né, que a gente chama de uma cirurgia pré-protética, que a gente precisa fazer às vezes antes de pôr uma prótese, ou com a indicação estética mesmo. Aparecer mais o dente. Isso, Aquela pessoa que aquelas tem aquela pessoas que têm gengivona gengiva em grande. excesso, exatamente. Então, essa cirurgia é a mais realizada dentro da periodontia. Essa cirurgia ficou muito popularizada com a Glória. Com a Glória Pires, Glória Pires, exatamente. Então, assim, eu adoro essa cirurgia, então eu sou suspeita. E aí eu trago isso pro laboratório, e aí eles executam em laboratório, e depois o aluno que gosta, que curte, né, que quer comprar o material ali, que é Um pouco mais caro. que tem vontade, aí a gente seleciona paciente na clínica, e aí eu faço com eles na clínica em paciente também. Com eles, é claro, né, eu não saio ali do lado, eu fico ali o tempo todo. Óbvio. Mas ele tem a oportunidade de praticar. ver, de praticar um pouquinho. Então, assim, é bem legal. E já é mais um estímulo, porque os alunos, assim, normalmente, eles têm uma atração por cirurgia, por sangue. Claro. Então, Cara, assim, Grey's Anatomy. Quando chega nessa parte de cirurgia... Grey's Anatomy. Total. Quando chega nessa parte da cirurgia, os olhinhos brilham, sabe? Então, muitos chegam ali pra mim e falam, caramba, professora, eu não sabia que a periodontia era isso também, né? Então, assim, não é só doença. Eu adoro, mas eles Não realmente é se só encantam. tu gosta de cuidar da doença. Eu gosto da doença. Ver aquela gengiva toda adoro, inflamada. Adoro cuidar da doença. Mas, sem dúvida, assim, a cirurgia é muito legal também. E aí, no último ano, eles têm essa oportunidade, né? Porque eu acho que, assim, um curso de graduação que oferece essa prática e essa oportunidade para o aluno conhecer mais, assim... Tá pronto pro mercado. Tá pronto pro mercado. Então, uma formação que proporciona para o estudante, né, esse contato com pessoas de fato, com pessoas. E é muito importante a gente dizer isso também, né? A gente tem uma clínica que atua já aqui há muitos anos, né, que serve aqui as pessoas do entorno. Exatamente, serve né? A comunidade. Um valor assim muito abaixo daquilo que é praticado no mercado, porque e aí a clínica acaba tendo essa dupla função, Com né? certeza. De formar bons quadros, né? De entregar para a sociedade bons quadros de dentistas e de servir as pessoas. A comunidade. Porque a gente sabe que muitas vezes o sistema de saúde não dá conta. Sim. As pessoas muitas vezes não têm recurso. E quais são as especialidades, os tipos de serviço que a clínica que a gente oferece? A gente oferece todas as especialidades, assim, só, claro, por exemplo, a harmonização que a gente falou que entrou, não tem atendimento pelo amor ao paciente. De Deus, né, gente? A parte, assim, de buco é limitada, as cirurgias de extração, né, essas cirurgias de face. Sim, prognatismo, mas tirando isso, né, toda a parte de dentística, que são as restaurações, a periodontia, prótese, endodontia, que é canal. Então, todas essas especialidades a gente tem atendimento aqui. E, assim, foi o que você falou, é um trabalho também social. Claro. Porque a gente poder oferecer, né, um serviço de qualidade, porque os alunos eles estão ali o tempo inteiro, né, monitorados pelos professores, então a gente poder oferecer isso a essa comunidade no entorno, eu acho que assim... Sim, deve ser uma satisfação para vocês verem as pessoas indo embora depois. Exatamente. Tem um tomógrafo aqui, tem o tomógrafo, exatamente. Então, assim... né? Eu acho que é o único na região inteira aqui. Sim. E aí consegue ter uma imagem muito boa. A tomografia, né? Sem dúvida, assim, ela trouxe muitos avanços na odontologia, né? Então, a gente já consegue, através da tomo,
ter um diagnóstico, às vezes, que a gente ficava em dúvida, a gente já consegue ter um diagnóstico mais preciso, uma previsibilidade maior de algo que precise fazer. Então, assim, ter um tomógrafo dentro da nossa faculdade, do nosso centro universitário, é, sem dúvida, um diferencial Total. muito grande, né? Total. É. E que bom que a gente faz parte disso, né? É muito legal bom, ver as muito pessoas bom. sendo beneficiadas, saindo aqui Com felizes. certeza, com certeza. É, a gente vê as senhorinhas, o pessoal de manhã lá na fila. As pessoas vêm porque sabem que vão encontrar também um serviço de qualidade. Exatamente. E vão conseguir ter acesso aí É muito a um bom. bom tratamento aí de saúde bucal. Gente, eu vou ficar aqui até o final do dia A gente continua. falando isso. Muito legal. Priscila, obrigada Eu que agradeço, Tá. Kátia. Foi um prazer. por ter vindo aqui, conversado com a gente. E quando tiver novidade nessa área de periodontia, de saúde bucal, saiu um caderno novo. Eu vi que existe uma iniciativa do governo federal, Projeto SB, Projeto Saúde Bucal, que está aí em associação com as universidades federais, Sim. com as secretarias municipais, coletando dados aí Sim, no Brasil sim. inteiro, em vários estados, para saber o panorama mais atual. Que o último já tem Isso, um tempinho aí. seria até 2020 a coleta de dados, mas por conta da pandemia e todos Acabou esses atrasando, rolês sim. difíceis que a gente atravessou, se estendeu. Então, ó, se compromete aqui comigo. Quando sair o resultado, a gente vai estudar, vamos conversar. Vamos. E vem pra cá apresentar pra gente. Vamos, venho sim. Vai Vem ser um mesmo? prazer, Kátia. Venho, Então tá claro bom. que eu venho. Essa mulher Adorei. Lindíssima aqui conversando Obrigada. comigo. Foi ótimo, adorei. Vamos divulgar, povo todo de odonto assistir. Vamos. Manda lá pra família, pra Pode van. deixar. Talento As entrar, irmãs comentar, todas falar. só de irmã. Obrigada. Eu que Tá bom? agradeço. Gente, um beijo. Até o nosso próximo episódio. Até.